Ei, Goro. É verdade que no Japão não existe gorjeta? O garçom do restaurante faz aquele atendimento top e não ganha nem uma moedinha extra? Pois é, Liu. Não existe o costume de dar gorjeta no Japão porque lá o atendimento é feito com base no omotenashi. O que é omotenashi? Omotenashi pode ser traduzido como uma hospitalidade genuína, ou seja, do fundo do coração. A ideia é que a pessoa já está dando o melhor dela sem esperar nada em troca. Tipo quando minha avó faz aqueles obentos, caprichados pra mim. Ela sempre diz que a maior felicidade dela é ver minha cara quando abro a marmita. Exatamente. No omotenashi, o serviço é uma forma de mostrar respeito e cuidado, e a recompensa está na satisfação de ver a pessoa bem atendida. Se você tenta dar gorjeta, pode até deixar o atendente meio sem graça, como se ele ficasse lhe devendo algo a mais. Ah, então o cliente se sente importante porque sabe que o atendimento não foi por dinheiro extra, né? Exato. E ainda garante que todos recebam o mesmo tipo de atendimento, independentemente de gorjeta. Legal. E de onde vem esse omotenashi? A origem do omotenashi vem de tradições japonesas muito antigas, principalmente ligadas ao budismo, que fala sobre a compaixão e o respeito pelo próximo. A ideia é que o anfitrião ou atendente esteja totalmente focado no momento, oferecendo o melhor sem esperar nada de volta. Entendi. Mas e o omotenashi em outros países budistas? Não era pra ser tudo meio parecido? Boa pergunta, Liu. É que, na verdade, o omotenashi é uma mistura do budismo com o shintoísmo e o confucionismo, que moldaram a cultura de um jeito bem único. O shintoísmo, por exemplo, valoriza muito a harmonia e o respeito pela natureza e pelas pessoas. E aí o budismo se uniu com essas ideias, criando um senso de hospitalidade super detalhista no Japão. Então foi essa mistura que ajudou a criar esse jeito tão particular da hospitalidade japonesa? Isso mesmo! E ainda tem o kata, que é a ideia de que todas as coisas têm uma forma correta de ser feita, seja numa cerimônia do chá, numa arte marcial ou até no atendimento ao cliente. O kata moldou o japonês com a preocupação de dar muita atenção a cada detalhe em tudo que faz. Caramba! Achei que hospitalidade era só ser legal com a galera, mas pelo visto, no Japão virou uma filosofia completa. Sim, Liu. E sabe o que mais? Dá para fazer um bom paralelo entre o omotenashi e a hospitalidade das pessoas nas cidades do interior do Brasil. Existe omotenashi no Brasil? Sim, eu vou explicar. Como eu falei, no Japão o omotenashi está ligado a toda uma filosofia de atenção aos detalhes e à antecipação das necessidades do outro, como se cada gesto fosse parte de um ritual, o chamado kata. Já no interior do Brasil, a hospitalidade é muitas vezes simples e espontânea, mas igualmente sincera. As pessoas fazem questão de receber os outros como se fossem da família, oferecendo o que tem de melhor, seja um café fresquinho, um pedaço de bolo, ou até abrindo as portas de casa para o visitante. Ah, é verdade. As mães de meus amigos sempre me oferecem algo quando vou na casa deles. Sim. As duas formas de hospitalidade valorizam o bem-estar do outro, mas o omotenashi segue um padrão mais formal e detalhista, enquanto a hospitalidade brasileira tem um toque de calor humano e improviso, que é mais espontâneo e menos ritualístico. Em ambas as culturas, o visitante sente que é bem-vindo e cuidado, e é isso que torna as experiências tão marcantes. Assim como no Japão, onde a satisfação do cliente ou convidado é a prioridade, no interior do Brasil, o prazer do anfitrião está em ver o visitante feliz, sem esperar nada em troca. Então, essa hospitalidade brasileira lembra um pouco o omotenashi japonês, né? Sim, Liu. Esse gesto de generosidade é mais do que um hábito. Ele reflete um senso de comunidade e empatia, independentemente da quantidade de recursos que a pessoa possui. Ah. Uma vez até um morador de rua me perguntou: servido? Enquanto comia uma marmita que ele tinha acabado de ganhar. Claro que eu não aceitei, porque sabia que ele precisava daquela comida mais do que eu. Mas foi tocante. Mesmo não tendo muito, ele quis dividir e compartilhar a marmita comigo. Que bacana, Liu! É claro que é apenas uma pequena formalidade, mas é também um tipo de kata, de maneira natural. Acho que podemos chamar isso de um mini omotenashi brasileiro. É uma vontade de incluir o outro, de mostrar que ele importa. Ou seja, essa frase, servido, é uma forma direta e espontânea de hospitalidade que também mostra cuidado e acolhimento. Sim, eu entendo. Do mesmo jeito que o omotenashi nasceu da combinação do budismo, shintoísmo e confucionismo, o costume de dizer, servido? No Brasil pode ter surgido da fusão do cristianismo com as tradições africanas e indígenas. Essas culturas valorizam muito a generosidade e o compartilhamento dentro da comunidade, criando esse hábito tão especial de dividir, com simplicidade e espontaneidade, que mostra um calor humano brasileiro. Poxa, então toda vez que a gente praticar um pouco de omotenashi, de forma sincera, e do fundo do coração, seja aqui ou no Japão, o mundo pode ser um pouco mais gentil, né? Perfeito, Liu!